Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais um vídeo no canal. Vídeo de hoje, trago dicas, uma lista de mala de maternidade. Eu vou fazer dois tipos de vídeos, vou separar para eles não ficarem muito longos. Um da mala da maternidade para o bebê e outro para a mãe. E o vídeo de hoje a gente começa com a mala de maternidade para o bebê. Quando chega a hora de montar a nossa mala de maternidade, bate aquele desespero. A gente tem medo de esquecer alguma coisa, tem tanta coisa para pensar, tanta coisa para lembrar. O nervosismo começa a pegar e simplesmente é a coisa mais normal do mundo. Todas as mamães passam por isso, principalmente mãe de primeira viagem. Eu espero muito que esse vídeo te ajude. Se ficou com qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se caso eu esqueci de alguma coisa que você acha importante, pode deixar aqui nos comentários também. E se você tem uma colega, uma amiga, alguém da família que está grávida, não esqueça de mandar esse vídeo porque eu tenho certeza que vai ser muito importante. Antes da gente começar a lista, tem algumas coisas que a gente precisa levar muito em consideração. Primeiro, o clima. Eu moro no sul, então aqui no sul é comum ser frio. Quem já mora no Nordeste é mais comum ser quente, então vai depender muito da região aonde você mora para alterar, por exemplo, a questão de mantas, as questões, por exemplo, de luva ou de touquinha. Se você mora, por exemplo, no Nordeste, lá que é sempre calor, não tem necessidade, por exemplo, de você colocar uma touquinha na mala de maternidade, uma luvinha. Então é também questão de bom senso, mas eu vou passar uma lista geral do básico. Lembrando também, gente, tem gente que não tem condições. Por exemplo, aqui eu vou colocar, ó, 6 macacões abertos, 6 fechados, um exemplo. Muitas pessoas às vezes não têm condições de ter isso, então assim, é o ideal, mas não é a regra. Tem que ver a sua realidade e tentar se adequar. Outra coisa também é a questão da estação, inverno, verão, tudo isso depende também. Outra coisa muito importante, evitar tecidos com zíper, cheios de babado, cheios de frescura, tem que ser a coisa mais prática, mais confortável para o bebê. Tecidos de algodão, tecidos molinhos, evitar todo aquele frico-frico. A gente sabe que quer pôr lacinho, quer pôr babados, quer pôr um monte de coisa. Mas se conseguir evitar pelo menos os primeiros dias de hospital, depois é tranquilo. Outro detalhe bem importante quando vocês forem fazer essa mala maternidade é a questão da higiene. Lavar todas as roupinhas e se vocês conseguirem passar elas, deixarem elas passadinhas, a alta temperatura do ferro vai queimar. Se caso tem alguma bactéria, algum fungo nessa roupinha, vai ajudar bastante. Passando ela, vai auxiliar em questões de alergia para o bebê. Então vamos começar a lista oficial. Primeira coisa, se você tiver condições, 6 conjuntos completinhos. Os bebês, eles não têm uma temperatura regulada igual nós adultos. Então, esse conjunto completinho seria a calcinha, a blusinha, alguns falam os mijãozinhos, né? Depende muito da região aonde vocês moram e como vocês falam. Mas o ideal seria 6 itens completos, manguinha e a calcinha. E 6 conjuntinhos macacões, aqueles abertos com botões. Isso vai facilitar muito na hora de vocês trocarem o bebê. Precisa trocar fralda, precisa fazer alguma higiene. Esses com botões aqui na frente ajuda bastante. Outra coisa muito importante, questões das fraldas, dá para vocês levarem já um pacote de fralda, mas além das fraldas descartáveis, as fraldinhas de boca. O bebê vai mamar, precisa fazer qualquer higiene, o ideal é de 6 a 7 fraldinhas de boca. Lembrando, de algodão, sem frescura, sem nada, o mais simples possível para não acabar arranhando o bebê e acabar machucando. A pele deles são muito sensíveis e às vezes pode acabar machucando. Chale, cobertor, manta, isso depende muito da questão da região, como eu falei pra vocês, questões da temperatura, mas pelo menos um cobertorzinho, pelo menos uma manta é o ideal. A manta mais fininha, onde a gente enrola eles um tecido um pouquinho mais fino e um cobertor um pouquinho mais grosso. Observar, por exemplo, às vezes tá um calorão, um calor imenso, aí vocês não levam o cobertor porque tá calor. Um exemplo, aí no dia que o bebê nasce, alguns dias que vocês vão passar no hospital, acaba precisando. Então leva, mesmo sendo quente, pelo menos um cobertorzinho e uma manta é o ideal. As fraldas, elas têm o RN, então vocês já podem comprar RN, a não ser que o bebê, por exemplo, muito grande, mas é muito difícil que o RN não sirva. Mas qualquer coisa depois vocês trocam, fazem a troca e pegam um tamanho um pouquinho maior. Referente a toalhas e roupa de cama. Isso geralmente tem na maternidade, tem no hospital. Um exemplo é vocês verem aonde vocês vão ganhar esse bebê, a mala de maternidade, na maternidade, no hospital, para ver o que o hospital fornece. Em alguns hospitais, inclusive, eles passam a lista.
E outra coisa, o médico de vocês pode auxiliar. Nos próprios obstetras, onde vocês vão fazer o pré-natal, alguns até disponibilizam essa lista. Então vai de conversar com o médico de vocês, levar só o básico suficiente. Sabonete, muito importante. Se puderem comprar um sabonete líquido, melhor. E se ele for neutro, melhor ainda para não agredir a pele do bebê. Algodão, cotonete e álcool 70. Esse álcool 70 principalmente para fazer a higiene do umbiguinho do bebê. A gente sabe que antigamente colocavam moeda, colocavam um monte de coisa no umbiguinho do bebê, mas não tem necessidade. Somente álcool 70, vocês vão fazer a higiene desse umbiguinho e só. Não precisa colocar um monte de coisa no umbiguinho, faixinha, nada. Limpa, higieniza bem. Ali é um tecidinho morto, o bebê não vai sentir dor, pode derrubar o álcool sem problema nenhum. Faz a higiene completa desse umbiguinho, seca bem e deixa secar, sem segredo nenhum. E tem a questão também agora em pandemia, então a gente usa muito mais álcool 70 do que a gente usava antes. Higienização das mãos, todo aquele cuidado, por exemplo, hoje está mais restrito o acesso a visitas, então tem toda essa questão que há 2 anos atrás era um pouquinho diferente, agora é um pouquinho mais restrito e para o bebê com certeza é muito melhor. Aquele serzinho estava na caixinha dele, estava num pacotinho protegido e aí ele sai para o mundo, um mundo novo, cheio de descobertas, cheio de germes, bactérias, fungos, então é bom sempre ter um cuidadinho a mais. Outra coisa bem importante que ninguém lembra é a questão das sacolas para roupa suja, para não acabar misturando. Por exemplo, o bebê fez cocô, aí vem a fralda pro lixo, acabou passando pra roupa, tem toda essa questão que a gente tem que cuidar. Então leve sacolas, pode ser sacolas de mercado, não precisa comprar sacola, mandar bordar o nome da criança, nada. Mas sacolas para vocês colocarem a roupa suja, tanto do bebê quanto da mamãe, do papai. Então lembrem sempre de levar sempre um excesso de sacolas, vai ajudar bastante. Pacotinhos de gaze, esse também é muito pessoal, geralmente no hospital tem, mas se vocês puderem levar uns 2 pacotinhos de gaze, também melhor para fazer a higienização ali do umbiguinho, para qualquer coisa que precisar, vocês têm esse pacotinho de gaze ali estéril, fechadinho para o bebê. Outra coisa bem importante, lenços umedecidos. No mercado existe uma variedade de lenços umedecidos. Só tem que cuidar que alguns são muito fortes, o odor, o cheiro. Então tem que cuidar a questão do pH. Tentar ser o mais neutro, o mais simples, sem muito perfume. E falando em perfume, se vocês conseguirem, por exemplo, lavar a roupa do bebê em sabões neutros e sem perfume também, como a gente não sabe se a pele desse bebê pode ter alergias ou não, o ideal é que já lave sem perfume. A mesma coisa, cuidar com os perfumes. Tem, por exemplo, aquele Natura Mamãe Bebê, que o cheirinho de bebê é muito gostoso. Então a gente leva pra mala, coloca na mala maternidade, leva, aí deixa coloca um pinguinho em todas as roupas pra ficar aquele cheirinho bom. O bebê nasce, a gente coloca no bebê e acaba dando alergia. Então antes de vocês borrifarem, passar esse perfume em toda a roupa do bebê, espera o bebê nascer, vê se ele não vai ter nenhum tipo de alergia, aí depois vocês podem colocar na roupa, borrifar na roupa, colocar no bebê. Mas antes vocês verifiquem a questão da alergia na pele do bebê, porque é muito comum. E os itens que eu acho menos importantes, por exemplo, pomada para assadura. Na verdade é muito pouquinho tempo que o bebê vai ter assadura e eu sou meio contra esses cremes de assadura. Então particularmente eu não vejo tanta necessidade de colocar na mala. Assim como toquinha, assim como luva, que você precisa avaliar a temperatura aí no seu estado, aí na sua cidade. Tem alguns itens muito importantes também que seria mais para mãe, para não esquecer celular ou uma câmera fotográfica, carregador, documentos, principalmente documentos de plano de saúde, documentos da mãe, mas esse aqui vai ser tema para outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo só de mala de maternidade para mamãe e eu espero muito que vocês gostem. Se vocês ficarem com qualquer dúvida, gente, pode deixar aqui nos comentários, eu respondo todo mundo. Se eu esqueci de alguma coisa muito importante, pode deixar aqui também. Eu espero muito ter ajudado. É uma fase cheia de novidades, uma fase de dúvidas, incertezas, inseguranças, mas pode pedir ajuda para o seu médico, pode pedir ajuda para os seus colegas. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui também nos comentários, eu sou enfermeira, se eu conseguir te ajudar, vai ser um prazer. Muitas vezes a gente fica achando, eu não posso esquecer, por exemplo, a lembrancinha, eu não posso esquecer a decoração para pôr na porta, esses detalhes assim, que não vão fazer tanta diferença. Mas também, se caso você vai fazer a lembrancinha, caso vai fazer o detalhezinho para a porta, fica à vontade, é um momento muito especial e você tem que curtir com toda
segurança do mundo. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Um super beijo e tchau!